gostaria, nesse momento, de estar chamando para fazer a sua parte e apresentar conosco a Carla Berto, ela que tem um trabalho fantástico, né? Não só com Conexão Saúde, que ela vai contar como é que ela criou, quando ela criou Conexão Saúde e o porquê que ela criou, tá? Mas também porque ela tem, antes do Conexão Saúde, já vinha sendo uma pessoa, uma influenciadora, motivadora, incentivadora, né? A respeito da saúde, com todo o histórico que ela tem, que ela vai contar um pouco do seu histórico e o testemunho dela também. Então, gostaria nesse momento de chamar para falar com vocês ela, que é uma pessoa que tem um trabalho fantástico, né? E vê o ozônio, na verdade, como uma tendência futurística de mercado. Seja muito bem-vinda, Carla Berto. Grande abraço, tenha uma Olá, ótima. Estamos aqui para aprender com você. olá. Boa noite, obrigada, Batista. Obrigada a todos que estão presentes. Boa noite também, de novo, para a Marli, querida, Leonir, que está por aqui, Balduino, a Climenes de paixão do meu coração, Fábio Lutz, Everaldo e muitos amigos que eu tive a oportunidade de conhecer na convenção em Foz do Iguaçu. Eu gostaria, se for possível, Batista, tu parares de compartilhar a tua tela e eu subo a minha, para a gente dar prosseguimento Ok? aí. Sim, sim. A Eu gente vou dá só. prosseguimento às fofocas do ozônio. Vamos botar em dia as fofocas do ozônio hoje. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui a minha tela, já tirei, tá? Você pode compartilhar a sua tela, fique à vontade. Estão enxergando a minha tela aí? Agora é a vez do ozônio? Aí sim, agora sim entrou. Chegou para vocês. Maravilha. Gente, eu só vou dar Pessoal, andamento compartilha ela completa aí, Carla. Ela está só pela metade. Pode ampliar ela mais? pela metade. É que eu não vejo toda a É. tela aqui. Deixa eu estender aqui. Clica no meio aí que ela vai abrir mais um pouco, vai expandir um pouco mais. Esse quadradinho do meio. É que agora entrou para mim você. Deixa eu ver. É porque está em PDF, né, no caso, seu aí. Certo. Melhorou aí para vocês? Beleza, beleza. Tá Ficou ótimo agora. bom? Vai lá. Beleza. Eu só vou dar prosseguimento, Batista. A questão do que você vinha falando, depois eu venho falar da conexão, tá bom? Ok, Para nós não perder tranquilo, o fica à fio da vontade. meada, que você veio falando tão bem do ozônio. E Aham. essa pesquisa que eu vou colocar para vocês aqui hoje de noite é recente, tá? Nós temos aí um. Por que que o Batista falou para vocês em tendência de mercado, né? Tendência de mercado de vida e uma mudança significativa no conceito de saúde que está vindo para o planeta, tendo em vista digamos assim, as deficiências com que as pessoas têm conseguido resultados em tratamentos, principalmente de sintomatológicos. A medicina está muito evoluída na questão de atender emergências, tecnologia, exames, ok. Mas quando você começa a apresentar sintomas, os tratamentos são no sentido chave e fechadura. E chave e fechadura não é como trabalha o ozônio trabalha o corpo por inteiro. Ele trabalha todos os aspectos do corpo, porque ele tem uma alta frequência. Ele é uma terapia do futuro, que chegou agora para nós. Para nós que somos privilegiados de estar aqui, né, com essa maravilhosa Ozox, em meio aos amigos. E por incrível que pareça, chegou para mim agora aqui um livro, ó. Minha filha colocou aqui, eu estava dando uma olhadinha. Esse livro fala que as pessoas se reúnem pelo propósito. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Todos nós temos um propósito. A gente não está aqui para vender equipamento. Nós estamos levando transformação para as pessoas através do ozônio dentro das casas. Vocês não têm noção o que isso significa de mudança na humanidade. Esse rapaz, o Gleison, foi um abençoado ao desenvolver esse equipamento. Podem acreditar. É algo que vocês ainda não têm noção da importância no contexto geral de mudança da saúde para as pessoas que a gente consegue tocar. Então, o ozônio está pipocando. Lá na Europa já existe lugares, em algumas casas, principalmente na Itália, onde você coloca lá o seu gerador de ozônio, em função da umidade, né? E outros aspectos. E ela já é uma política pública
em mais de 17 países no mundo, tá? Que tem a noção, a sabedoria, os governos, de saber que eles economizam bilhões quando eles conseguem promover a prevenção. Quem tem ozônio em casa faz prevenção. No caso, por exemplo, hoje de H3N1, Covid, outras doenças que afetam a questão pulmonar, por exemplo, você tendo um equipamento desse, dificilmente alguém da sua família vai hospitalizar por problemas respiratórios. Pode hospitalizar por outros motivos, ok, é importante, vai lá, faz a tua verificação. Mas ele te dá a possibilidade de você colocar a pessoa aí dormindo com um ciclo de 30 minutos, por exemplo, e ela não vai mais precisar hospitalizar por problema respiratório. Só isso aí já é um ganho de causa, tendo em vista as bactérias, tá? E demais componentes que a gente, hoje os antibióticos não processam mais, devido ao uso intensivo de antibióticos, e bactérias hospitalares trazendo aí, muitas crianças trazendo inclusive para casa, né? Esse problema. Vai por uma coisa e volta por outra. Então o ozônio chegou para ficar. Todo mundo está falando de ozônio é moda, e mais que isso, ele vai acabar sendo uma terapêutica oficializada pelo nosso governo, já está permitida, mas ainda não é recomendada pelo sistema de saúde, ao ponto de como é, por exemplo, na Itália. A gente já vai ver isso. Então ele vai chegar, cabe a nós nos posicionar nessa revolução ou ficar olhando de novo passar. Vocês lembram da pandemia, né? Quando muita gente aproveitou a pandemia para sair do quadrado da cabeça, porque ficou preso em casa e disse, não é possível. O universo está conspirando para me deixar aqui em casa, mas eu vou ver o que eu posso me beneficiar disso tudo. E muita gente se desenvolveu barbaramente na pandemia e foi uma das épocas onde se fez mais milionários no mundo. Tá? Porque a gente não pode ver uma oportunidade passando e sequer olhar e analisar se a gente pode fazer parte dessa onda. Alemanha, seguros de saúde pagam tratamentos com ozônio. 2023, recente, 2023. O governo incluiu a ozonioterapia no protocolo do tratamento de fibromialgia. Gente, fibromialgia. Beneficiando quanto? 2 milhões de pacientes. Vocês têm noção da quantidade de gente que sofre de fibromialgia? Eu aposto que você conhece alguém. Se não é você que está aqui na sala, você conhece alguém. Não estou certa? Põe a sua consciência aí e comece a lembrar. Itália. A Itália que eu citei só algumas coisas, tá? Mas ela tem uma pegada maior. É um tratamento oficial recomendado para a hérnia de disco. Os hospitais reduziram 30% já do uso de antibióticos com ozônio em infecções hospitalares. Esses dados são muito recentes, 2024. Né? E aí é que está. Existem superbactérias que só o ozônio consegue romper a capa, a película dessa bactéria, só o ozônio. Então, a KPC, que é conhecida aqui no Brasil, é uma delas. E a prima da salmonela, que eu não me lembro o nome também, que é uma prima, tem um nome parecido, também só o ozônio. E é hospitalar, é problema hospitalar. Espanha é uma terapia já consolidada, complementar para a oncologia. Então, quando nós encontramos aqui no Brasil os médicos que dizem não use no tratamento oncológico, a gente tem que levar essas pesquisas para eles. Porque, gente, é complementar, não vai mudar o tratamento da oncologia, a pessoa não vai deixar de fazer a rádio, não vai deixar de fazer a químio. Ela só vai acrescentar qualidade de vida para ela se preservar, preservar as células saudáveis para ela poder vencer a doença, né? Superar a doença e sobreviver ao tratamento. Cuba. Cuba é criada em ozônio, né? Até porque, durante muitos anos, os Estados Unidos bloqueiam, eles têm contenção, eles não permitem que os navios com medicamentos cheguem a Cuba. Então, Cuba se especializou em ozônio. E hoje, o Iberozon, por exemplo, que é um dos cicatrizantes mais eficazes do mundo, é produzido em Cuba, assim como a maioria dos medicamentos ou óleos ozonizados. Todas as pesquisas avançadas em termos de ozônio vêm de Cuba. Tá? Nos Estados Unidos já temos ali em 23 estados americanos, o FDA reconheceu em 2024, e olha que o FDA para largar um assunto desse é complicado, que o ozônio é uma terapia promissora no caso das feridas diabéticas, quando que aqui, gente, o nosso aparelhinho já está fazendo chover com essa área, né? E isso após estudos validados pela Harvard Medical School.
Grécia, Japão, Suíça já limpam as suas águas. A Grécia também tem tratamentos de ozônio recomendados para oncologia. O Japão e a Suíça já limpam as suas águas com ozônio, porque o ozônio ele é biossustentável, ele não deixa resíduo na natureza. O resíduo do ozônio é o oxigênio. Então ele faz a limpeza sem contaminar. Eu trouxe para vocês mais aqui rapidinho pesquisas recentes sobre Covid e long Covid, Covid-19 e long Covid, que é um variante. Aqui, mais uma vez, a Itália. Ó. A Universidade de Estudos de Milão mostrou que a ozonioterapia, e olha só a palavra que eu falei, ozonioterapia, reduziu fadiga crônica e inflamação em pacientes com sequelas pós-Covid. Tá? Isso aqui é bem recente e este é um problema mundial. Sequelas pós-Covid é mundial o problema, todo mundo lutando aí, tá? Oncologia, nós temos aqui a pesquisa publicada no Journal Translational Medicine em 2024, que ele é um jornal que publica, ele é um jornal mundial, a sede dele é nos Estados Unidos, mas ele publica pesquisas de vários pesquisadores ao longo do mundo. E esta aqui é muito interessante para as mulheres, ele potencializa os efeitos da quimioterapia em câncer de mama, reduzindo os danos do DNA ao DNA saudável. Ou seja, você vai acabar preservando as células saudáveis e reduzindo o número de químios, porque você chega mais rápido no resultado. Então, isso é muito importante. E a medicina também chegou aqui nas lesões de medula espinhal. Gente, isso é um assunto muito sério. 40% melhorou a mobilidade em pessoas que sofreram lesão de medula espinhal. Pesquisa, ensaio aqui na Espanha em 2023. Esse ensaio ainda está em andamento. Mas 40% para quem sofreu de redução, né? De melhoras no quadro para quem sofreu esse tipo de lesão, é quase que uma revolução para nós aqui no mundo. E aí, falando de novo sobre as feridas diabéticas, onde o FDA reconheceu após Harvard, né? Todas essas pesquisas, gente, é novidade. Tem as mais antigas, ok, mas a gente está falando hoje, tá? Então a gente não está aqui verificando lá antes da Primeira Guerra Mundial, que aliás o ozônio era muito famoso. Então a pergunta não é se o ozônio vai chegar, ele já chegou. É se você vai se posicionar nessa onda, até mesmo porque a Ozox traz para nós a oportunidade de a gente estar trabalhando com um equipamento que produz ozônio, que pode estar em todas as residências e em todos os negócios do Brasil, em qualquer sala, escritório, clínica, porque ele é um sanitizador de ambiente. Você não precisa ter conhecimento em saúde. É claro que se você estudar um pouco, se você tiver argumentos e tiver entendimento da importância da informação que você leva e da transformação que você está fazendo no mundo, muito, muito melhor. Por quê? Seus olhos vão brilhar, seu coração vai bater mais rápido, você vai emocionar por onde você anda. E é emocionante fazer essa transformação, com certeza. Bom, vocês vão me encontrar agora no Instagram Conexão Saúde, carlaberto.conexão saúde. Quem ainda não me segue, pula para lá. Eu estou sempre buscando novidades, fazendo entrevistas que podem ser úteis para você, para as pessoas que você quer mostrar, por exemplo, sobre câncer, sobre diabetes, sobre Parkinson, Alzheimer, problemas do sono, problemas femininos, enfim. Eu estou sempre buscando médicos lá para trazer, ilustrar e nos orientar, porque eu também não sou da área médica, eu sou curiosa e apaixonada pelo ozônio. Ô Batista, quando é que eu vou contar a minha história? Agora, depois, mais tarde? Maravilha, maravilha, gente. Olha, veja bem, a Carla, ela tem, como falei para você, um conhecimento bem vasto a respeito do ozônio. Eu amo seguir a Carla porque ela tem muita informação e realmente o que ela fala se preocupa sempre em inovar, levar profissionais, trazer assuntos inovadores, e isso é muito gratificante. Mas ela tem um porquê. Ela tem um porquê. Todos nós temos um porquê. Ela tem um porquê de ser essa apaixonada pelo ozônio. Porque que ela realmente seguiu essa linha do ozônio, porque que ela defende o ozônio, porque ela viveu algo muito forte a respeito dessa situação. Mas antes dela contar o testemunho dela, eu gostaria de abrir aqui o espaço para você que está participando conosco da live agora, fazer alguma pergunta para Carla. De repente, uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para Carla. Uhum, tem sim. Deixa eu ver aqui, Carla. Achou? Uma pergunta Vamos para você. lá. Eu tenho sim a pergunta para você aqui.
É, mas antes de perguntar, eu quero mandar um beijo para minha digníssima esposa, Lauriane, que está agora assistindo, minha líder, Beijo, beijo, Lauriane. coração, minha líder de tudo. E também a minha filha Vitória, meu genro Daniel, a Iane Vitória, minha pequena, e o Gael. A minha família toda está assistindo aí. São todos ozonizados. Em casa tem 3 aparelhos de ozônio, Carla. 3. Que funciona 24 horas. Não tenho só um, não. Tenho 3, rodando 24 horas. Na sala, no quarto da neta, no quarto da minha. É assim, não sei se você é apaixonada assim, igual a Carla, igual eu também, mas são 3 aparelhos rodando 24 horas. Então, assim, gente, eu quero abrir o espaço aí, um de cada vez, tá? Para não criar tumulto, mas se você tiver uma pergunta, anotou, tem uma curiosidade aí sobre o ozônio, pode fazer a pergunta aí. Vou abrir espaço aqui para 3 pessoas, tá? Fazer a pergunta. Vamos lá, quem é o primeiro da fila? Enquanto tu chega aí o primeiro da fila, eu vou responder uma pergunta que vocês não sabem qual é, que me fizeram hoje. Eu achei bem interessante a pergunta. Eu levei Vai para uma lá. senhorinha, já vovó, usar, porque ela estava com herpes, com dores lá, e a gente já começou a tratar ela faz uns 3 dias. E o filho dela veio me perguntar assim: a vovó, a minha avó não quer mais usar porque ela achou que esfriou demais o ambiente. Eu quero te perguntar quantos graus o ozônio abaixa a temperatura do ambiente. Eu disse: olha, nenhum grau. É que assim, a vovó, ela tá num quarto com cortina, com cama, chinelinho, sabe, cobertinha, e ela tá acostumada com aquele ambiente. O ozônio entra e começa a limpar tudo, gente. O ozônio vai sequestrando todas as moléculas ali que não são ou que sejam assim, que sejam tóxicas para ela. Ele vai deixar o ar puro e fresco, como se a janelinha estivesse aberta. O ozônio não baixa a temperatura, ele limpa o ar. Então a pessoa tem a sensação que esfriou às vezes, porque ela está acostumada com os cheirinhos dela ali naquele ambiente. Então fica tranquilo que isso não ocorre. O ozônio não é refrescante. Senão a gente não precisava de ar-condicionado, tava bom, né? Maravilha. Sim, gente, quem é o primeiro da fila aí, pode levantar a mãozinha. Parabéns, Carla, você é demais. Amo você. Pronto, aí já começaram a mandar os parabéns para Beatriz, Carla. lindona. Beatriz é linda. Vamos lá, quem é o primeiro da fila a fazer a pergunta? Se você não perguntar, eu vou perguntar. Vamos É o lá. Junei. Junei, Gilney, levantou a mãozinha. Gilney, fique à vontade. Abre seu microfone. Pode fazer a pergunta. Quem mais? Hoje eu fiquei muito feliz porque eu fui apresentado a oportunidade da Usox e eu descobri que a minha amiga Carla é uma das mentoras do projeto. Parabéns. Ah, Ela que é mentoras não, profissional, eu estou inclusa aqui na está turma. inclusa no projeto, mas eu digo no conduzir, né, no auxiliar. Mas eu vou dar um depoimento. Eu fui exposto ao ozônio hoje com o colega que me apresentou a oportunidade, é um amigo meu de 20 anos sim. da área de marketing. Eu fiquei 45 minutos do lado da maquininha e eu tô com rinite. Eu estava com as vias respiratórias obstruídas. Os 45 minutos em que o aparelho funcionou, as minhas vias respiratórias desobstruíram. Foi só 45 minutos. Aí tô eu pensando para mim, Maravilha. o quão depois, se eu botar no meu quarto, que eu tenho minha filha, minha esposa, o quão benéfico Sim. não vai ser para minha família. É Maravilha, isso, Gilney. totalmente benéfico para toda a família, inclusive se tiver pets aí, o nosso gerador da Usox, ele é familiar mesmo, é para ajudar toda a família. E outra coisa, depois que as pessoas, não temos até hoje, Gilney, você está chegando agora, nunca foi devolvido um equipamento para os Ox, porque depois que as pessoas Claro, melhoram, elas ficam com o equipamento para fazer saúde preventiva, para não claro. desenvolver Alzheimer, né, e ficar com a cabeça boa. E também se vão pegar aí, né, nas andanças da vida algum tipo de vírus, ou enfim, as pessoas já seguram isso porque elimina E 99,9% fungos, vírus e bactérias do ambiente. Então ele é com uma proteção para nossa família. Claro, com certeza eu só agradeço aí a oportunidade de poder dar um parecer, mas melhor ainda é ver amigos, pessoas que você conhece, que são pessoas de provas, né? Tipo tu, minha amiga Carla, fiquei muito feliz em saber que tu ia progredir a reunião hoje junto com esse outro colega, e com certeza eu vou vir a fazer parte da Osox.
Não tenho dúvida Maravilha. nenhuma, até Seja porque bem-vindo! eu tive a comprovação É, do produto bem-vindo. hoje de tarde. Já ganhamos Muito a obrigado, noite, já Graça. ganhamos a noite. É É, mais um Obrigado, irmão, obrigado mais pela um amigo que oportunidade de vem poder para falar. somar. Boa noite para todos aí. obrigada, Gilney. Certo? Gilney é uma pessoa de caráter, uma pessoa muito legal. Parabéns, Junei. Parabéns, seja muito bem-vindo, Obrigado pela tá? Seja muito oportunidade. bem-vindo Claro, aos Vox. Uma alegria receber você aqui, né? E fazer parte da nossa família. Quem mais tem alguma pergunta para fazer? Gente, sacode a poeira aí, vamos lá. Vamos aproveitar e vamos perguntar. Quem é o próximo da fila? Tá aqui a Cláudia também. Beijo, Cláudia. Cláudia, vamos lá, Cláudia. eles vão proibir os voos. Quem levantou a mãozinha agora aí? Tá Cláudia? com o documento lá para cortar tudo aqui na volta. Tá, é grande, Tem onde pode. Nilda, eu Eu acho. vou tirar até Vamos lá. regularizar. Pode perguntar, querido. Fique à vontade. Nilda e Mas Robertinho. Boa noite, pode ser eu? pode Pode? ser, pode Tudo ser, bem, querida. Carla? Tudo bem, Batista? Tudo Tudo. ótimo. Carla, deixa eu te fazer uma perguntinha que eu tenho visto pessoas que já tomam e pelo que eu acompanho, né, as lives e a gente fica estudando, eu acho que tem algum erro nesse uso, mas é porque acho que não foi passado, né? Não de nós, mas que já o pessoal já costuma usar a água ozonizada que tomam de qualquer maneira. E pelo que a gente sabe, que nos foi passado, né? Tem horários e tem algumas regrinhas. Tu pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Eu vejo que tem Pode, né? pessoas que tomam continuamente, que tomam com seus remédios, que tomam. É isso que eu tenho conversado com Não as pessoas. pode. Isso. Isso. Pode Muito obrigada, comentar meu alguma amor. coisa. É Obrigada. porque o ozônio, ele sequestra tudo. Então você tem que ter um intervalo, não é que tem horário para tomar. Existe uma sugestão lá da Usox, que é a que eu vou seguir, meu equipamento nem chegou ainda, que eu vou seguir, que é um copinho em jejum. E você aguardar 20 minutos, pelo menos, tá? Para depois você usar os seus suplementos ou fazer o seu de jejum lá, que você tem a sua programação matinal. Principalmente porque ele vai sequestrar, ele vai. Na verdade, ele vai fazer a mesma limpeza. A ideia dele é fazer a mesma limpeza que ele faz no ar fazendo a gente, né? Então, ele vai dar aquele detox. Essa é a melhor hora para você usar o ozônio. Mas se você tiver resfriado ou alguém gripadinho em casa, pode dar um copinho no meio da tarde, de noite, não quer dizer, apenas que você vai ozonizar a água e vai beber logo em seguida, tá? Não pode guardar, porque o ozônio vai começar a interagir com todos os químicos que vêm da água, que o filtro também não dá conta, né? Sempre vai sobrar resíduo ali, e aquilo vai ser um outro componente químico que não é a pureza que a gente espera do ozônio. Ozônio para não dar irritação, ozônio para ser 100% biocompatível tem que ser só O3, né? São 3 moléculas de O, beleza. O nosso equipamento proporciona isso. Então, a água é legal saber que você não é adequado usar próximo de medicamentos nem de suplementos, de jeito nenhum, para tomá-la isoladamente. E pode repetir se haver necessidade, mas não é para ficar tomando muito, não. Não tem essa prerrogativa aí, não, tá? Sempre em copo de vidro ou uma jarra de vidro, divide os copinhos com quem vai fazer a parceria ali. Terminou de fazer os 5 minutos, toma a aguinha, pronto. A água Maravilha. não pode estar quentinha, tá? A água tem que estar de ambiente para fria, para o ozônio processar melhor. Maravilha, maravilha. Nilda, Obrigada, respondeu para Carla. mim? Obrigada a você. Valeu, Nilda. Um abraço. Vamos ouvir agora o Robertinho do Pará. Robertinho, tu és de Belém do Pará, meu irmão, ou tu és de Castanhal? Eu sou de Castanhal. Boa noite a todos. Amém. Seja Eu não. bem-vindo, Robertinho. Eu já ouvi falar de você, rapaz. Sim, Batista, eu também já ouvi falar de você. Eu não pude te encontrar quando você esteve, você e França estiveram em Pois é. Castanhal, que eu estava viajando, Maravilha. não deu para a gente se encontrar. Sim. Mas que bom que você esteve em Castanhal, fez um excelente trabalho. E através desse trabalho eu também, né, pude conhecer a Usox através do Eusemir Melo, né, Sim, sim, que é o sim. meu pai na Usox. Maravilha, bom Mais demais. uma vez, boa noite a todos, boa noite, Carla. Eu tenho Boa uma noite. eu tenho uma pergunta para fazer, porque
eu ouço muito falar no grupo, né, que está todo mundo aí, e sobre a questão de falar ou não falar que o nosso gerador de ozônio ele pode ser também, como posso dizer assim, um tratamento voltado à ozonioterapia. Pode-se falar ou não se falar sobre essa questão? Não pode. Pois é. Aí É vamos porque ser bem eu vi claros, hoje no né? grupo, né? Eu vi hoje no grupo alguém falando, até uma Também vi isso, senhora, eu também vi isso. uma pessoa falou, né, num vídeo que ela fez, né, o testemunho dela, falando da ozonioterapia. Então, é uma dúvida que eu tinha e... Escapou, né? Se eu vejo um vídeo desse e eu consigo editar, eu tiro a palavra ozonioterapia. Pois é, Porque essa é uma solicitação da empresa, porque nós não estamos na área medicinal. sim, sim. A ozonioterapia de clínica tem profissional de saúde adequado, dosagens muito superiores, tem um Uhum. protocolo, tem que fazer a anamnese do paciente, tá? Para ver se vai fazer uma sessão, 2 a 15, 20, 30 dias, não sei. A gente não está nessa Positivo. esfera, a gente está num sanitizador de ambiente, porém, que ele emite 0,06 partícula por milhão. Isso significa que é muito, muito, muito pouco. Só que foi tão abençoado ser rapaz, que é muito, muito, muito pouco, mas que dá efeito na saúde pelo uso regular. Então, Sim. a gente não vai falar que a gente faz ozonioterapia, porque não fizemos realmente. E nem pode falar também que o nosso aparelho, que o ozônio, ele cura, né? Mas que ele vai melhorar a Não, saúde das pessoas, né? exatamente. Você vai dar uma a palavra certa, me fugiu agora aqui, mas não é ativar a saúde, você vai dar melhor qualidade de vida, porque o ozônio age em Sim, todo o corpo, e essa pessoa tem diabetes. Só, o ozônio não foca na diabetes, na fibromialgia, vai focar no conjunto todo da obra. E a sim. obra vai melhorar, né? Essa é a Ok. ideia do ozônio, né? Essa democracia que ele é. Só que essa 0,06 partícula por milhão, que a gente diz que é muito pouco, é, é o fato de usar ela diariamente, consecutivamente, que faz o processo. Também não adianta você levar para casa e ligar uma vez por semana, Sim, entendeu? claro. Porque ele é muito pouco realmente. Então, se você está num processo, inclusive de construção de saúde, vamos supor que você não tenha patologia, dorme com ele ligado todas as noites, uma ou outra que não queira, tudo bem. Porque durante o seu sono, você vai melhorar e ativar o seu cardiovascular, você vai construir melhores artérias, melhorar a sua circulação sanguínea e principalmente fortalecer o seu sistema imunológico. Não tem uma pessoa entre nós aqui nessa sala, e talvez no Brasil, não sei, que tenha sistema imunológico bom nos dias de hoje, tá? Porque o É. sistema nos trouxe para cá. Então, tem que ser uso regular, porque é pouco realmente, tá? E vai dar Tá ok. resultado. Tá ok. Muito Maravilha. obrigado. Obrigado. Um abraço a todos aí. E a gente se Obrigada a encontra. você. A Tá? gente se Abraço, Um encontra. Betinho. Bom abraço. trabalho aí, viu? Ok, Foca aí, Batista? fecha aí com a pastora Leila, o Sim, Wellington, tá? E sim. vamos para cima aí. O negócio aí pegou fogo em Castanhal. Estamos Vamos trabalhar trabalhando. em Belém do Pará, viu? Abração a todos. Até Balduino logo. Nóbrega, tá com a mãozinha levantada. Balduino, fica à vontade, querido. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite a todos. Oi. Carla, queria fazer uma pergunta que eu acho crítica assim, e bem polêmica, né? Porque você até mesmo acabou de falar, cuidado com a água ozonizada, ela precisa estar na temperatura ambiente, de ambiente para fria. E aí eu vejo muito em barbearias o famoso vapor de ozônio. Teria de fato ozônio ali, numa temperatura daquela? Baldino, não posso te responder assim, de eu saber, tá? Mas, pelas duas entrevistas que eu vi com o Gleison Obertleiner, ai, que sobrenome que tem esse rapaz! Ele frisa sempre que o ozônio precisa ser frio, porque o equipamento não pode oxidar. Se tiver que limpar, já não é ozônio, tá? Já está oxidado o equipamento. Como eu outro dia fui numa reunião com o médico, ele disse assim, não, mas olha só, seu equipamento custa X e eu na internet tenho um que custa R$ 200, eu só tenho que dar uma limpadinha uma vez por semana, é de Uhum. plástico. E aí o Gleison só faltou me rachar a minha cabeça, porque eu fui estudar, né? E o Gleison não tem condição. Se é de plástico, já esquenta. Se oxida, É. já não é mais ozônio.
Então, eu tenho que te dizer que o que eu sei é o que eu aprendo com o nosso diretor técnico lá, né? Por isso que o nosso equipamento, ele é diferente de tudo que tem no mercado. Ele é grande, é robusto, são 2 processadores, tá? Ele tem, de teste de bancada, ele não oxida há 12 anos, os testes de bancada. Então, não tem que limpar, não tem que trocar refil. E olha que ele está lidando com ozônio, que é oxidante, né? Então, outra coisa que eu aprendi com o Gleison lá, que se sai vapor, já tem calor, eu já estou preocupada ali. Que o equipamento, ele nunca vai baixar de 0,06 partícula por milhão e nem a mais. Assim como ele não faz para cima, ele também não faz para baixo. Ele desliga, você tem que mandar para o conserto. Então, você nunca vai correr o risco de ter menos ozônio nem mais ozônio. Achar que está fazendo uma terapia, que não está fazendo, entendeu? Porque é esse número, que é mágico, esse 0,06, que dá os resultados que nós temos em saúde. E aqui a gente, uma coisa que a gente não pode nem divulgar muito, você sabe por quê, né? Só Maravilha. comemorar, só vamos Balduino, comemorar. pergunta, Balduino. Satisfeito, Eu não, Balduino? Mais alguma pergunta? eu Sim, não com sei, né, certeza. Balduino, eu te responder assim 100%. Eu acho que o Gleison te responderia melhor, Respondeu, mas pelo que ele me respondeu, ensinou, respondeu Maravilha. sim. Que bom, Obrigado, então. Carla. nada. É, Excelente. alguém mais, gente? Nós vamos agora passar para frente, mas antes quero fazer uma pergunta para Carla, aqui. Carla, o futuro do ozônio, o futuro com ozônio e sem ozônio, o que esperar? Meu Deus. Eu, eu vou te devolver com outra pergunta. Eu sei que é feio fazer isso, mas a gente de comunicação. Você imagina como seria o nosso futuro se nós continuássemos tendo a medicina chave e fechadura? Aquela medicina que você vai lá com uma doença, eles te dão um remédio, daí você vai com outro, eles te dão outro remédio, daí você aparece com outro e te dão outro remédio. É sem futuro isso, entendeu? Não tem futuro. Ou aparece alguma coisa que trate e entenda e respeite o corpo humano como um todo, corpo, mente, espírito, tudo sem separar. E só o ozônio faz isso no momento, porque o ozônio tem o que eu falei para vocês, frequência de 1000 Hz. Ele cuida da nossa frequência, ele cuida da nossa energia. Ele nos põe para cima de manhã quando a gente acorda, antes do despertador, a 1000, apaixonado por aquilo que a gente faz. Ele muda a nossa vida, ele muda a nossa energia. Eu acho que não tem futuro muito, só se aparecer outra coisa que não seja ozônio. Nessa linha. Sim, sim. A pergunta, ela é um pouco, eu diria assim, sistêmica até, né? Porque quando a gente pergunta futuro com ozônio e sem ozônio, o que esperar? Quando a gente analisa o que está acontecendo hoje, né, Carla, no mundo, a quantidade de bactéria, de vírus, e cada vez o número aumentando, né, e preocupando todas as autoridades de medicina no Brasil e no mundo inteiro, né, o que a gente pode esperar sem o ozônio é uma catástrofe, gente. É o que Mundial. posso. Não, é uma catástrofe, porque assim, imagina se nós não tivéssemos o ozônio. Então, o que nós temos hoje em mãos, aí a outra pergunta para você em cima disso, a importância do ozônio através de uma máquina geradora de ozônio. A importância do ozônio através de uma máquina geradora de ozônio. Como você que já entrevistou N profissionais, N médicos, né? Como você se deparou com essa notícia, se deparou com essa realidade? Essa história é bem interessante, né? Porque começa lá atrás, quando eu precisei usar ozônio. E sempre usei, desde a época do câncer, que eu vou contar, narrar essa história para vocês. Mas eu não sabia que tinha ozônio que podia ter em casa. Eu achei que eu tinha, se eu quisesse, ter que comprar um equipamento profissional, cilindro de oxigênio, fazer um treinamento para me auto-aplicar. E eu nunca quis ser da área da saúde. Eu sempre quis estar na área da comunicação. Até que a doutora Débora Balaguer, que é minha mãe, né, na rede, me chamou ano passado e me mostrou um equipamento que eu olhei assim, digo, você faz ozônio, doutora? Ela não só faz, como dá excelentes resultados. Eu estou palestrando aí pelo interior do Rio Grande do Sul, estou assombrada com os resultados dessa maquininha. Você vai ter que ter isso aqui na sua casa agora. E foi por isso que eu acabei conhecendo. Na verdade, quando a gente fala em ozônio, para muitas pessoas aí fora,
que ainda não conhecem o nosso equipamento, certo tem na mente a mesma coisa que eu tinha, algo complexo, grande, algo estratosférico para colocar dentro de casa, caríssimo, né? Bom, graças a Deus não é isso. E hoje a gente pode ter essa maravilha, essa alta tecnologia em casa, portátil, dá para a gente viajar, levar para a praia, para o sítio, para onde a gente for. Tá? Dá para ozonizar o nosso carro, imagina. Maravilha. Outra coisa, Carla, são perguntas que eu vou te fazer aqui, que na verdade estão dentro do contexto da live, tá? A importância do ozônio nesse momento da tendência desse mercado, né? E como os profissionais devem se comportar nesse momento tão importante, que a onda nem chegou, né? Mas imagine quando a onda chegar. Na sua visão, qual é o comportamento que devemos ter nesse momento agora? Os profissionais que tu te refere, é os que estão na nossa rede aqui, ou é os profissionais que ainda não conhecem a Ozox? Na verdade, eu me refiro aos profissionais da Ozox, que são Tá, excelentes profissionais. Para que mim, já são estão maravilhosamente aqui, né? habilitados já para fazer o negócio. São, são abençoados. Olha só, eu já pude observar, até pela minha rede, que cresceu bastante também, que nós temos pessoas de todos os, digamos assim, as essências, eu chamo assim, ó, alguns vieram porque melhoraram e são aposentados, donas de casa, vieram porque melhoraram e começam a querer que isso aconteça com outras pessoas. E aí acabam entrando para um negócio. Outros já vêm porque conhecem um pouco do ozônio, têm suas clínicas ou estão próximo a isso e conseguem agora saber que eles podem sugerir ou até mesmo indicar que os seus clientes façam em casa tratamentos de construção de saúde. Seja do jeito que você veio para cá, seja por si, pela sua questão de saúde, ou até que você tenha vindo inicialmente por um negócio, você saiba que você faz parte de uma transformação no mundo que tinha que acontecer. Isso tinha que acontecer. Não tem como, tirei aqui a Silva, Oi. não tem como nós frearmos mais essa mudança, tá? E eu te digo assim, ó, fazendo assim, fofoca mesmo. Enquanto está todo mundo lá preocupado com a guerra, com os Estados Unidos, com a estrutura XY, se o planeta vai desmoronar ou não, nós com o ozônio estamos passando, entendeu? Se vão fazer censura por causa de política, político X, político... Nós estamos passando. Gente, aproveitem a onda, nós estamos passando. E não vai ter mais como parar isso. Nós viemos para ficar. O que precisa vir junto com a gente é o nosso coração nesse processo. Porque o ozônio trabalha numa outra frequência. E o nosso coração vai ter que responder. Às vezes, algumas de vocês podem ainda dizer, ou mentalmente, que não sabe vender. Eu não sei vender, eu quero vender, mas eu não sei vender. Esquece isso. Esquece isso. Fale do ozônio com o seu coração. Sinta a vibração que isso traz para você, porque o seu cliente na sua frente vai sentir isso de você. E pronto, você só tem que dar algumas informações técnicas. Pergunte a ele, por exemplo, como seria a vida dele, ou será, daqui a 10 anos, se ele continuar fazendo os tratamentos que ele está fazendo. Dependendo, ele vai te dizer, não sei nem se estarei vivo. Porque ele sabe pelo que ele está passando os efeitos colaterais. Se você está com um cliente na sua frente, pergunte isso a ele. Para ver se ele entende que existem poucas saídas. Ou algumas saídas muito ruins. Né? Fale com o seu coração, deixe o seu coração falar. Ele vai chegar no coração do seu cliente. Tem muita técnica de venda. A gente estuda, eu estudo também técnica de venda. Mas quando eu solto, vem. Que vai direto no Maravilha. coração da pessoa. Bom demais. A última pergunta do Silvano Leopoldo. Levantou a mão agora. Silvano, fique à vontade. Vamos Bora! encerrar aqui as perguntas e vamos voltar para no próximo bloco agora. A gente volta já para Carla para dar o testemunho por que ela é apaixonada pelo ozônio. Silvano.
Boa noite, Batista. Boa noite, Carla. Parabéns aí pela live aí. Tá Boa noite. sensacional. Muita informação rica e Obrigada. valiosa para a gente poder treinar esse pessoal aí. Carla, a pergunta minha era a seguinte: desse tempo que você está dentro da Osóx, como que você consegue lidar com a questão de saúde tradicional que nós temos hoje, né? Eu digo pelo seguinte: a gente atendeu hoje à tarde uma indicação, né? Uma paciente oncológica, né? Para fazer um tratamento de câncer. E ela passou pela quimio vermelha, né? Aquela vermelha vai para branca agora, 12 sessões. E a gente apresentou para ela é apaixonada pelo hospital que atende ela, né? Tem aquele vínculo, que a gente já, assim, vê que é humano, né? De fato. Porém, ela tem aquela questão, aquela barreira. O meu médico, eu vou conversar com o meu oncologista primeiro, para eu, né, utilizar o teu produto. E a gente explicou para ela, falou assim, olha, isso aqui é ozônio. O ozônio é um tratamento natural, assim, ele vai tratar o teu ar, vai deixar teu ar purificado, né, isso vai trazer vários benefícios, mas como que você consegue lidar quando você pega uma indicação, uma pessoa que você quer, né, principalmente que passou pelo teu caso, você é testemunha viva disso, né, como que você Agora, consegue lidar nessa... Olha, Silvano, para mim isso acontece muito. Não vou dizer diariamente, mas acontece. Porque como eu estou lá trabalhando expansão de consciência lá no meu canal, então a pessoa já vem às vezes na mesma vibe que eu, né? Ela diz, tudo bem, eu não vou nem falar para o meu médico que eu vou fazer esse tratamento. E pega e faz, porque não vai mudar nada o que o médico está prescrevendo. Ele vai continuar prescrevendo, ela vai continuar fazendo os exames e ela vai começar a melhorar. E talvez lá na ponta ela tenha coragem de dizer que está usando ozônio, né? Porque às vezes, dependendo do médico, precisa ter até coragem de falar. Eu tenho muitos casos. Eu tenho o caso de Parkinson. Eu fiz uma entrevista com o Juarez de quase 40 minutos. Ele contou tudo, que ele continua usando o remédio, que ele diminuiu as doses, que ele hoje consegue dançar. Eu mandei a entrevista para uma amiga minha que está com o marido com Parkinson. Eu digo, olha só, que maravilha! Não tem nenhuma contraindicação, só vai melhorar, não vai mudar o tratamento dele. E ele disse simplesmente, ó, avisa essa moça que eu vou falar com o meu médico, e nunca mais apareceu. Outro dia eu liguei para ela, eu disse, aí minha amiga, vamos contribuir com o seu marido, vamos fazer esse movimento? Aí ela me falou que ainda o médico não autorizou. Então, a gente só se coloca à disposição, né? Porque, sinceramente, Silvano, a gente não está desejando nada, mas a pessoa volta. A pessoa vai voltar. Porque nós cada vez falamos mais, cada vez expandimos mais. Coloquem nas redes sociais de vocês. Continue falando, continue. Só tem um jeito de mudar a consciência. É a gente se manifestar no mundo, de forma suave, obviamente, né? Porque senão o pessoal nos bloqueia. é É verdade. isso que eu Esperar. falo para todo mundo que está aqui, ó, pessoal. Eu tenho uma live no meu perfil lá que eu fiz com a Carla, né, ela contando a história dela. E eu vou, né? Eu dei uma parada, mas eu vou continuar. E eu peço para que todos façam isso, entendeu? A sua rede social hoje, o seu Instagram, seu WhatsApp hoje é uma ferramenta, uma janela para o mundo. Então, Sim. gente, vamos falar sobre isso para todo mundo, tá? Faz live, chama Carlos Batista, todos que têm depoimento aqui. Bora criar um movimento para, É né, um quebrar. movimento. Isso aí funciona muito Movimento, bem, porque movimento. é a mudança de É um consciência movimento que de só consegue consciência, né? assim. Exatamente, exatamente. Mudança de cultura, né? Tirar É, essa é, cultura Movimento para de uma consciência. nova. é, É a conscientização, realmente. A ideia é boa, é uma ideia é. fantástica aí. Esse movimento, nós estamos aqui com 140 pessoas na live. Aqui tem algumas pessoas aqui dizendo que não estão conseguindo entrar, porque o link, não sei se já é o limite da sala, 100 pessoas, não sei, mas não está conseguindo entrar. Então, era Às para vezes ter tem um um. limite. Só tem uma É, coisa que eu quero complementar o Silvano, só para não escapar o fio da meada assim. Todos sim. vocês que estão fazendo redes sociais aqui, tem muita gente que eu vejo que está fazendo, eu estou acompanhando, estou curtindo, estou torcendo, estou dando dicas. Procurem, para vocês terem sucesso em redes sociais, não falem só do ozônio. Se vocês forem fazer 10 publicações todas de ozônio, não. Escolham algo que vocês possam alimentar a comunidade de vocês. Não sei no que vocês são bons. Vocês podem falar de a importância do exercício físico, por exemplo. O outro pode falar da nutrição, o outro pode falar da ingestão de água. Coisas que tenham ressonância, mas que também mostrem que vocês estão preocupados com a saúde das pessoas também, tá? Porque senão fica muito, muito comercial, fica muito duro.
E rede social, ela tem essa suavidade, ela tem essa estratégia. E aí fica bom, aí vai embora. Maravilha. César Pinheiro Ribeiro, né? César Ribeiro levantou a mão. César, eu tinha até encerrado já, mas vou abrir para você para essa pergunta, porque eu estou vendo seus cabelos grisalhos e sei que essa barba branca é de experiência. Querido. Manda ver, manda a pergunta que a Carla vai já entrar aqui na parte que é o testemunho dela. Vai lá, César. Boa noite a todos. Eu só tenho uma dúvida, eu não tenho o aparelho e eu tô com uma síndrome pós-Covid que eu tenho uma fadiga terrível e a mente praticamente já não existe mais. Eu esqueço de tudo, tudo que é recente vai embora, os compromissos, tudo. Eu queria saber se tem algum relato, alguma coisa assim, alguma experiência acerca disso. Muitos, muitos. Inclusive, nós temos dentro da Usox, nos grupos da Usox, com a pessoa que te convidou, pode te dar vários depoimentos. E também nós temos aquela pesquisa que eu te mostrei ali. Eu não sei se você chegou mais tarde, eu mostrei uma pesquisa, né, sobre síndrome pós-Covid já validado, né, a redução dos sintomas com o uso no caso, a pesquisa se tratava de ozonioterapia. A gente está falando aqui de uso regular de ozônio. Só quero dizer para vocês, galera, assim, ó, uma coisa bem importante. Eu falando com profissionais da saúde, eles me relatam o seguinte: ozonioterapia, ok, é bom, é maravilhoso, você vai na clínica, você faz no lugar certo que tem que fazer, tá, ok. No caso aqui, por exemplo, síndrome pós-Covid, se trata também em clínica de ozonioterapia. Mas, se você tiver o uso de ozônio regular em casa, diariamente, todas as noites e algumas vezes, alguns momentos durante o dia, você vai fazer construção de saúde. É muito mais eficaz para a sua saúde você ter um uso regular e contínuo de baixa emissividade do que você ir em clínicas. A clínica é um pronto-socorro, ok? Tá? Mas construir saúde, mudar todo, digamos assim, a sua relação com o cardio, o sistema imunológico, ampliação do sistema respiratório, é o uso diário de pequenas dosagens. Aí nós estamos falando realmente. E os sintomas você vai ver lá, você vai ver vários depoimentos de pós-Covid. Nossa, o ozônio é maravilhoso. Maravilha. Prepare-se para uma nova vida. E César, obrigado pela oportunidade aí de responder ainda já no final. maravilha, César. César, se ainda ninguém te vendeu, pode me passar o contato aí que eu te vendo agora, sem problema. Eu estou conversando com a pessoa. Bem vendo. Maravilha, brincadeira minha, César. Quem te convidou para essa live, que é um grande líder, com certeza, tá? Conversa com ele, tá? Junta com ele aí, tá? Gruda nele, como diz o outro, tá? Não solta. Pede os depoimentos. E você vai dar o teu depoimento, o teu testemunho daqui a pouco. Pode ter certeza disso. Ok. Alzheimer, Para tudo para isso. essas dores aí vão desaparecer com toda certeza, num curto espaço de tempo, tá? Não é muito tempo para isso acontecer, não. Tá? A gente tem tido alguns testemunhos muito impactantes, tá? Boa noite para você, César. Grande abraço para você, querido. Vamos lá, gente. Eu vou agora passar, porque tem gente levantando a mão agora, e aí era só 3, já estourou. E eu vou passar para a Carla de volta, que ela vai agora contar o testemunho dela. Tem convidado na sala, estou me lembrando aqui, tem convidado na sala, e eu coloquei aí um Pix de R$ 100. É bem pouquinho, tá? Mas se você trouxe acima de 3 convidados, você pode concorrer sozinho, né? Então, quem trouxe acima de 3 convidados, concorre um Pix de R$ 100, tá? Que eu vou sortear para você, tá bom? Agora, Carla, é com você. Tá Quanto bacana, vamos lá. é apaixonada pelo ozônio e há quanto tempo? Fique à vontade. Minha tela tá ok para vocês aí? Estão Tá ok. enxergando minha tela? Tá ok. Ok. Ok, olha quem falou aí, amadinha. Então, aqui à esquerda, dessa foto aí, meu primeiro Natal em casa, há 10, agora quase 11 anos, né? Eu recebi um diagnóstico aí de tumor de canal de reto e eu tive que correr porque eu nem imaginava que fosse isso. Mas enfim, meu médico me deu a notícia, um médico qualquer lá do SUS, me deu a notícia, tipo, a senhora corre, que seu caso é grave, e a senhora vai ter que fazer pelo SUS, é difícil começar um tratamento pelo SUS. E eu fiquei ali
parada um dia inteiro esperando para ver para que lado eu ia correr. Naquela época, minha filha estudava fora, no exterior, e eu morava sozinha em Porto Alegre, e eu comecei a tentar me organizar para ver o que fazer. Só que eu tinha muito medo do tratamento, eu nem sabia direito o que era, eu não tinha estudado muito, o pouco que eu sabia me botava pânico. Então eu tentava arrumar várias formas de sair do tratamento, de não isso, de não aquilo, só que eu perdia muito sangue. Então eu perdia sangue e ia para as emergências. Chegava na emergência, ficava 2, 3 dias, aí parava de sangrar, me mandavam para casa. Eu já tinha me mudado para casa da minha mãe, que tinha elevador, para não podia subir escada. E aí eu inventava mais alguma coisa, porque eu ficava me batendo, tentando achar saída, e acabava sistema nervoso. Claro, eu já estava bem avançado o estado do câncer e voltava para a emergência. Até que eu acabei fazendo algumas bobagens aí, né? Pedi para sair do hospital em horas indevidas e a minha situação se agravou e eu acabei indo parar na UTI, tá? Por perda de sangue. Da UTI, eu fui gentilmente convidada a começar a fazer radioterapia ou a família ia me deserdar, e, tipo, me atirar embaixo da ponte que ninguém me aguentava mais. Então, eu comecei as rádios, retornei a Porto Alegre, eu fiz 28 rádios durante o mês de outubro daquele ano, todas as noites eu ia fazer rádio, até que começou a queimar tudo, né? Queimou da cintura ali até o joelho, e aí vieram em coro me dizer que então já que eu fiz as 28 rádios, que eu ia fazer a químio. Bom, tanto fizeram que eu acabei me internando para fazer a químio, porque eu não tinha mais condição física de fazer a rádio, eu já estava muito magra, e fui para internação para fazer a químio. Aí passa uma semana no Hospital Santa Rita, em Porto Alegre, aí fizeram a traqueostomia e começaram a botar químio. Quando começaram a botar químio, eu tive a certeza que não ia fechar uma semana. A gente sente. Eu estava muito debilitada, daí peguei o carrinho da químio, levei lá na capela e digo, olha, Deus, vamos conversar, o negócio é o seguinte, tu pode me levar agora aqui, eu não tenho... Depois que eu cheguei aqui, eu nem sei como que eu vim do meu quarto até a capela, tu pode me levar, eu gostaria de continuar viva, mas se for para fazer diferença no mundo também, se não for, se for mais um para ficar juntando lixo aí, pode levar. Que o planeta já está bastante complicado. E nisso, conversei com Deus, entreguei, você que sabe, eu estou saindo do hospital, chamei meu irmão, disse, vem me buscar. Não, tu é louca, agora que tu começou o tratamento, vem me buscar. E pronto, assinei uma carrada de papel, fui embora. Chegando em casa, aquela época o telefone era de telefone, tá, gente? Tinha que levantar o braço para atender o telefone. Quem é que disse que eu tinha força? Eu fui para a cama, minha mãe só chorava, disse, o que tu vai fazer agora, pelo amor de Deus? Eu falei, não sei. Não sei o que vai ser, mas... Quando eu estou indo para a cama, uma amiga me liga, a mãe atende, a tua amiga quer falar contigo urgente. Eu digo, eu não quero falar com ninguém. Ela quer falar contigo urgente, que achou um tratamento e tal, e você vai precisar falar com ela, porque ela está desesperada. Tá, me escorei assim com o telefone lá no balcão, né? Fala, criatura. Ela já tinha me levado umas 3, 4 rádios. Achei o tratamento para ti. E ele é de Porto Alegre, e tu vai melhorar, e tu vai conseguir. Vamos conseguir um pistolão para te conseguir uma consulta? Eu digo, gente, eu não tinha dinheiro, não tinha pistolão, não tinha nada, mas ela falou aquilo, eu digo, beleza, se for o meu caminho, vai ser. E não sei que volta que eu fiz, que no dia seguinte eu estava tratando com o japonês aí da figurinha, Dr. Kuni Inamoto, em Porto Alegre, e o tratamento dele constava de subir a imunidade rapidamente, mas muito rapidamente. Ele tem uns equipamentos que analisam todo o corpo da gente e vi que tinha vários órgãos comprometidos, inclusive o coração. Coração, perna, circulação, parte da cabeça. Porque é isso que a gente não tem. Quando a gente começa a fazer isso, a gente não tem a possibilidade de ver o que está acontecendo no nosso corpo. Não temos. Há só um tipo de análise de equipamento estrangeiro que se tem. Não tem como fazer uma análise. Estava tudo detonado. E eu, com poucas chances ali, ele disse assim, se a senhora acredita que é possível, será possível. A senhora me dá a sua palavra que vai lutar, e eu dei minha palavra para ele e conseguimos.
conseguimos juntos, em 3 meses de tratamento com ele, negativar todos os exames, tá? Tudo, não achavam mais nem a marca de onde estava o tumor antes. E aí, quando eu já voltei a caminhar, a primeira indicação dele, olha, gente, presta atenção, primeira indicação dele, a senhora voltar a caminhar, se a senhora puder ir, a senhora vá para uma academia. Vá para uma academia, porque a dose de suplementos para subir a imunidade era muito alta. Eu precisava subir, eu precisava caminhar numa esteira, mesmo que fosse muito devagar, muito devagar. E deu certo, e eu voltei à vida, e obviamente me fui para o ozônio, que é o caso que eu conhecia a doutora Débora Balaguês. A doutora Débora não ia me deixar sem ozônio, e nunca mais parei de fazer ozônio. Então, o ozônio me proporcionava como se fosse um grau de vida maior a cada vez que eu ia na clínica. Eles davam... Porque eu tinha visto o meu corpo por dentro. E não tem como explicar, só eu. Eu guardo esses exames até hoje. É surreal como a gente vai ficando por dentro. É quase sem saída. E cada vez que eu ia no ozônio, eu renascia, eu renascia. E fiquei aqui, gente, para incomodar vocês agora com o ozônio. Porque todo esse tempo fazendo em clínica, até porque minha perna rachava, minha perna esquerda, por causa das queimaduras do sistema linfático, a minha perna inchava muito e rachava. Então eu tinha que ir, na época era a mesoclínica em Porto Alegre, para fazer ozônio, porque a pele abria. Então a gente fazia ozônio ali, fechava de novo e sem risco, né? Porque não tem outro tipo de coisa que cicatrize tão rápido, né? E aí eu acabei tendo, só ver aqui o Davi. E aí eu acabei tendo essa experiência maravilhosa com ozônio até os dias recentes, quando a doutora Débora me mostrou os óculos. Mas aí a história consta que a vida, aqui já sou eu, ó, com meus médicos que eu entrevistava, aqui com o cabelinho bem curto aqui no meio, já na TV, a gente foi fazer programa de TV, a minha amiga louca, essa da camisa branca, aí ela dizia, você precisa dizer ao mundo que o câncer tem cura, eu digo, mas não sai um programa em TV se eu disser isso. Então, a gente fazia tudo pelas beiradas, né? Como a gente tem que fazer hoje ainda, tá? Tudo delicadamente, com sabedoria, cuidar das palavras, né? E aí conseguir mudar o mundo, senão a gente não consegue, tá? E aí, aqui também, doutor Júlio Calegar, Juarez Calegar, doutora Débora aqui do meu lado, e doutor Fernando Lucchesi, é uma turma muito legal. E quem me acompanhava todos meu primeiro Natal à esquerda, meu irmão, que depois que eu estava entrevistando o Dr. Fernando Lucchesi, no programa de TV, no Hotel Plaza, o meu irmão entrou na sala, que era quem me ajudava nas filmagens, e disse, tem uma notícia para te dar, um ano depois. Eu estou com câncer de pulmão. É esse rapaz aí lindo, 1,80 m, era meio tristonho, posso dizer, teve muitas decepções na vida, mas era atleta. Não fumava, não bebia, lá fazia montanhismo, estava sempre na natureza. Nós éramos muito parceiros, né? E eu disse, não vai ter problema, vamos fazer o mesmo tratamento que eu fiz, a gente vai conseguir e vai dar tudo certo e tudo certo. E ele começou a se encolher. E não quis fazer nada. Primeiro que ele disse que não tinha dinheiro para pagar o tratamento. Eu disse, olha, eu também não tinha e consegui. Ele disse que não ia, que ele desde sempre não concordava que eu tivesse saído fora do sistema, que eu arrisquei a minha vida, né? Eu tinha uma outra visão do que aconteceu comigo, ele sempre me apoiou, porque ele sabe, tipo, a decisão dela é a dela, eu não vou interferir, e eu tentei interferir na dele várias vezes, a gente brigou muito, e ele foi ficando cada vez pior, ele não quis fazer nada de terapêutica complementar, mas, gente, nada é nada. Tá? Que aí ele se fechou dentro do mundo dele, ele trabalhava de Uber e ele tinha dificuldades financeiras imensas, ele não queria pedir dinheiro para a família, ele não queria incomodar ninguém. Foi que num Natal, que ele já estava muito mal, roubaram o carro dele e deixaram só a carcaça, lá no shopping Iguatemi, naqueles prédios de luxo, lá ele foi fizeram uma armadilha para ele e ele perdeu o carro. Então, se pode servir algumas coisas de exemplo aqui, é que vocês prestem atenção nos sinais também, tá? Nos sinais, ele tomou a decisão dele, e eu tive que trabalhar depois que ele morreu, porque ele morreu novo, no final de contas ele morreu
parecia uma criança pequena, já não comia mais, já estava todo encolhido. A gente foi para a casa dele para ajudar no possível, dar banho, dar comida. Até que tivemos que levar ele de volta para o hospital, porque ele saiu tumor em todos os lugares. Foi uma coisa muito triste, assim. E a gente só podia rezar para que Deus viesse buscá-lo com o menos de sofrimento possível, né? Que ele já... Ele não sabia se ele sabia que estava sofrendo. E ele foi com 52 anos, ele era muito jovem ainda. E aí fiquei eu trabalhando mais de 6 meses, até mais, para poder aceitar que a gente estava junto naquela jornada e que eu fiquei e ele foi. Então, se eu puder dizer para vocês e para as pessoas que vocês cuidam, que uma decisão muda tudo, tá? Mas a gente tem que respeitar as escolhas. O próprio Silvano fez essa colocação ali antes. A gente falou sobre isso quando o Silvano fez a pergunta. A gente está aqui, o conhecimento está disponível, a gente tem todas as possibilidades de ajudar as pessoas, orientar ou buscar mais auxílio, seja para o que for. Mas cada um tem a sua decisão. Dói para nós, às vezes, porque a gente vê casos que a gente sabe que podia ajudar. Mas é isso, gente. Então, é isso. Eu não sei nem o que deu. Eu não queria encerrar sem deixar ninguém triste, mas ele foi muito jovem, ele era muito lindo, ele era aquelas almas que junta todos os cachorros da rua, sabe como é que é? Não tinha comida para ele, mas tinha para os bichos. Na verdade, Carla, você nos passa uma mensagem. A gente não pode dizer que a gente vai ficar triste, não. Nós estamos felizes. Feliz porque você está aqui conosco, né? Você entendeu a importância do ozônio. A mensagem é essa: que você entendeu a importância do ozônio, você buscou a medicina complementar e você está aqui conosco. Infelizmente, não temos a mesma felicidade de contar com a presença do seu irmão, mas é escolha. E a sua escolha é que nos deixa feliz, que a sua escolha foi de acreditar. E a mensagem que você passa, que a gente vai passar para frente, é exatamente essa: acredite sempre. Se tiver uma oportunidade, se tiver uma opção, se você vê uma luz, onde tiver essa luz, está brilhando, não desista, né? Palmilhe, sabe? Suba a escada, corra, faça o que for necessário, atravesse o mar andando, mas não pare, né? Porque há possibilidade, existe chances, né? Então, o que você mostrou para a gente aqui foi exatamente isso, né? A possibilidade, quando existe a possibilidade, a gente jamais pode desistir da vida. E você não desistiu de viver, minha amiga. Então, é essa mensagem que você passa, e eu fico feliz aqui, eu não vou ficar chorando aqui. Não, é que assim, eu sei que assim, é uma história, é uma história de decisões, de escolhas, né? Para eu respeitar a escolha dele depois que ele partiu, inclusive foi um negócio muito louco, porque nossa família é de Erechim, vocês sabem que é longe da cidade de Porto Alegre. Eu tive que ir no carro fúnebre levar ele, porque não tinha mais ônibus, e acertamos o carro fúnebre, já era passado da meia-noite, então vou no carro fúnebre. Então eu fiquei com ele o tempo todo, o tempo todo. Depois que eu retorno, eu fiquei meses trabalhando isso em mim, entendeu? Que era uma coisa que ele era meu parceiro, de ir para as montanhas, de tomar chimarrão, de fazer presepada, sempre procurando extraterrestre, a gente adora esse negócio de extraterrestre. Então eu estava sempre fuçando essas coisas. E aí você foi lá, meu parceiro, mas hoje a gente sabe que talvez de onde ele esteja me dando a força aí para fazer também esse trabalho. Meu querido, com certeza. Eu acho que todos nós aqui procuramos extraterrestre, que acreditamos no Sim. De louco nós todos temos um pouco. de extraterrestre, nós acreditamos no ozônio. Então, gente, que maravilha, né? Eu gostaria desse momento de agradecer imensamente a Carla Berto, né, que nos deu a honra de estar aqui, né, conosco para essa live. Eu sei que essa noite é uma noite especial, muita gente sai daqui com bagagem maior, né, com sentimento mais aflorado, com muito mais energia, mais garra, mais disposição, né, e acreditando
exatamente no Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que faz as coisas acontecerem em nossas vidas, né? Como você buscou a Deus, pediu uma resposta de Deus, Deus mandou a resposta, tá? Então isso é maravilhoso. Então, e crer quando se tem uma fagulha de possibilidades, né? É uma oportunidade que está surgindo e você não pode largar, não pode abrir mão dessa grande oportunidade. Então, quero agradecer você mais uma vez, Carla, muito obrigado, tá? Eu A que sua participação agradeço a oportunidade. E quando enaltece muito. falarem de ozônio, quando levarem ozônio, é uma molécula sagrada, tá, gente? Levem com respeito, com amor, com suavidade, que vai dar certo. A gente vai vencer todas as barreiras. Até aquelas pessoas mais difíceis, elas vão acabar voltando, porque elas vão sentir segurança no seu coração, na sua vibração. Elas voltam. Maravilha, bom demais. Gente, grande abraço a todos vocês. Nós temos convidados na sala. Eu quero respeitar o fato de ter convidado na sala, tá? E gostaria de, não sei quem trouxe mais de 3 convidados aí. Eu gostaria que você se manifestasse aí. Você que trouxe mais de 3 convidados na sala. Tem alguém que trouxe aí mais de 3 convidados na sala? Eu não vou nem pedir para você nomeá-los, que eu sei que todos aqui são muito honestos e sinceros. Então, se você disser para mim que Eu, realmente eu trouxe. você Eu, trouxe, eu, eu tenho mais convidados aí, mais quem que está 3. falando? É a Sônia Maria. Sônia. Sim, Tudo bem, Sônia? sim, tudo bem. Maravilha, Sônia, maravilha. Você Sônia, você trouxe podia, quantos convidados? podia pedir para quem está na sala falar quem foi os convidados. Foi convidado de quem? Pode ser, Beatriz, é boa ideia. Sônia, diz quem você trouxe. Eu não sei se ela entrou. Eu fiz acho que uns 10 convites. A Ana disse que ela ia entrar. A, a Joyce também. E a Marlise. E deixa eu Então, ver o nome nós da contamos outra. convidados. Sônia, Oi? nós contamos convidados em 20. Eu convidei 20, só vi 2 aqui. Então, assim, vários que estão É, na. sim, sim. Eu quero Mas saber se de os repente seus fica melhor estão na sala. perguntar para as pessoas, porque eu aqui não consigo, não sei, eu não consigo ver pelo nome aqui se eles todos estão aí. Tá, mas você está falando agora, quem está na sala vai se manifestar. Então, eu vou perguntar: Sim, quem é sim. Quem convidado da está na Sônia sala, Maria? sim, vai se manifestar com certeza, porque nem Pois então, todos a gente convida e não vem. exato. Quem é convidado da Ana Maria, da Sônia Maria, pode dizer eu. Pode dizer eu. Ligue aí o microfone. Ligue seu microfone. Você que é convidado da Sônia Maria. Parece que o povo não veio, viu, Sônia? Olha aí, é assim, mas eu convidei bastante. Até eu vou ver na minha lista depois aqui, que é bastante pessoas. Beleza, O beleza, então. Adriano, Beatriz. convidei o Ah, Adriano. aham. É, Beleza. Gente, eu quero Eu nesse momento dar convidei os 6, Batista. Não sei se alguém entrou. a pastora sim. Marileide para vocês. Quem é convidado da pastora Marileide está na sala? Algum convidado da pastora Marileide Rocha, de São Luís, a nossa líder lá de São Luís? Alguém está na sala? Vamos lá. Manifesta aí quem está na sala, convidada Marileide. Ó, tiver Eu uma também, sala. Batista, eu Oi. também convidei bastante gente, não sei se entraram. Eu estou vendo duas já, 2 pessoas convidadas. Elas estão deixando mensagem aí no chat. Beleza. Se tiver três presentes, Então, eu já vou vi, sortear entre duas os eu já três. vi. Tá? Duas eu já vi, elas já se manifestaram. Beleza, então. Se tiver 3, tá? Eu vou dar oportunidade agora, mais do Eu, que eu tenho nós, 3 também. ao nosso líder, Leoni Perosa, que está na sala conosco desde que nós abrimos a sala, para ele fazer um convite especial para vocês, tá? Leoni, nosso líder, fique à vontade. Certo, legal. Tava aí acompanhando, né? Que história aí da Carla Berto, não é a primeira vez que eu ouço ela contar, né? E
E como é maravilhoso, né, o ozônio. Não tem o que falar, né? E quanto a Deus, ele fez o ozônio, né? O ozônio é uma coisa de Deus. Então, É olha o verdade. tamanho da nossa responsabilidade. Aí vem o que a Carla Berto falou. Eu fiquei aqui para atazanar a vida das pessoas no bom sentido. Então, eu diria para vocês, né? Tá Adorei atazanando, essa. né? Vamos atazanar, vamos lembrar as pessoas, vamos passar amor para as pessoas, né? Sentimento, o que que nós levamos quando a gente leva o nosso aparelho? A gente leva menos dor para as pessoas, menos sofrimento. Então é isso, né? Isso não tem preço que pague, certo? E o convite é muito especial, né? Segunda-feira, nada mais, nada menos que o embaixador da Alzox agora, né? O Doutor Bactéria. O Doutor Bactéria vai estar com nós na live de segunda, então eu diria para você, convide o máximo de pessoas. E só para lembrar, Batista, a sala é 500 pessoas, tá? Ah, Então, quando você maravilha. não consegue entrar, não é por causa do volume da sala, não. É 500 participantes a nossa Mas sala. ficaram pedindo link, pedindo senha, eu não entendi nada. Mas vai, É que a sei lá. pessoa bagunça, né? Os links, bagunça, ela não sabe o qual link que ela está clicando, e daí é isso que acontece. No qual É negócio que ela verdade, está querendo entrar, ela nem sabe às vezes, né? Então, o que a é gente verdade. vê acontecer muito, né? A pessoa não sabe onde é que está ainda, né, Carla Berto? E daí, quando a gente descobre onde é que está, e qual é a função, qual é o propósito que a pessoa tem, qual é o foco que a pessoa tem, aí muda tudo. Aí É muda verdade. tudo. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, deixar aquele convite especial, parabenizar a Batista aí pela live, muito show de bola, Carla Berto, né? Muito bom ouvir. E gostei muito da técnica da doutora Débora, né? Como ela te vendeu. Eu queria aprender a vender assim. Ela disse que queria aprender a vender comigo. Eu quero aprender a vender com ela. Chega e diz assim, ó, esse aparelho é teu hoje. Vê como é que você quer pagar aí e você vai ter que ficar. Foi mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, ó, se tu leva sem isso aqui, tu não pode mais ficar. Tu não é louca de ficar sem esse aparelho em casa. Pronto. Então, olha que Essa é boa. maravilha, né? Então são técnicas e técnicas, como a gente sempre fala, né? Hum. Então, gente, mas aproveita a oportunidade segunda-feira de ouvir uma referência quando fala de bactéria, quando fala de segurança familiar, segurança da tua casa, né? Nada melhor do que a gente ouvir uma pessoa que passou a vida aí falando de bactérias, né? E a gente sabe o quanto o ozônio é eficiente para isso. Então, convide o máximo de pessoas, aproveite a oportunidade. Segunda-feira, às 8 horas, a nossa live com o Dr. Bactéria. Parabéns aí, Batista, pela condução, né? Foi show de bola, um bom número de participantes. É isso aí, a nossa live está ficando cada vez mais bacana aí, todas as lives, né? Tem live Graças a todo Deus. dia já de pessoas da equipe fazendo live todo dia. E isso é muito importante, né? Aquela pessoa que não pode participar num dia, participa no outro, não pode participar num horário, participa no outro. O Exato. importante é que você leve a mensagem, né? Tá certo? Deus abençoe Maravilha. a todos. Obrigado pelo espaço aí. Falou. Grande abraço aí, nosso líder Leoni Perosa. Obrigado pela sua participação, pelo seu apoio na live. Mais uma vez, Carlos, obrigado. Marli Zimmermann está na sala. Dê sua palavra de gratidão, né? Sua palavra aí saudando o pessoal, Marli, nossa líder. Fique à vontade. Então, a história da Carla é impactante. Eu já usei várias vezes. Teve uma outra live que a gente assistiu ela, que ela falou que se você acha que você não sabe vender, que você não tem condições de levar esse aparelho, leve, porque pense que você está salvando meu irmão. Então, isso ficou gravado e eu uso, às vezes, para levar esse aparelho para casa das pessoas. Então, gratidão, Carla, porque a gente está aqui para salvar vidas ou melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gratidão a Carla e a todos também que estiveram presentes na live aí, 140 e tantas pessoas, em pleno sábado à noite, aqui no Sul, frio. Então, gratidão a todos que estavam presentes e estamos juntos. Temos uma maravilha para levar para casa das pessoas. Os Ox. Obrigada, Batista. Parabéns pela condução da live aí também.
Um abraço, Marli, um abração. Climenes, você disse que tem 3 convidados na sala, é isso? Nadir, Ramão e Adriele. Pronto, ali. Então, os 3, você vai fazer o sorteio entre os 3, e dos 3 que ganhar você falou quem são as pessoas? Tem Ramão, Adriele Sim. e Nadir. Tá. Algum pode falar aí? Pode falar? Algum dos convidados da Clemente está na sala? Pode falar? Só um, por Oi. gentileza. Oi, Oi, quem fala? Adriele, Boa, Adriele, tudo bem? tudo. Maravilha. Aí o Ramon está na sala também, Ramon? Provavelmente já saíram. Já saiu, né? Beleza. Então, tem 3 convidados, você vê aí, faz o sorteio entre os 3, você me fala depois. Adriele, você é convidada da Climendes, não é isso? Tô. Maravilha. Eu vou te dar uma nova oportunidade também, Climendes, Adriele. Se hoje, né, você já sair daqui decidida a fazer esse negócio, de fato, entendeu? Já fazer o cadastro com a Climenes, tá? A Climene vai me comunicar e eu vou te dar um outro bônus, tá bom? Se tiver essa decisão. Sim, ok. Gostou da ideia? Sim. Maravilha. Então tá bom, você já vai participar do sorteio entre os 3. Quem ganhar, eu vou passar o Pix de R$100, conforme foi prometido, tá bom? Um grande abraço a todos, gente. Vamos abrir o microfone para a gente poder fazer a despedida. Não vou apresentar o plano, porque já são 21h53. O bate-papo foi muito bom com a Carla Berto. A gente aprendeu bastante. Acho que nós estamos satisfeitíssimos, né? Agora, você que trouxe convidado a live, né, para participar conosco, tá? Converse com ele após a live, cerque ele por dentro e por fora aí, e não deixe escapar, entendeu? Vamos para cima, apresente o plano para ele. Não vamos apresentar o plano hoje, em virtude do momento, mas você pode procurar a pessoa que te convidou. Eu quero saber do plano, quero entrar no negócio. Eu quero te dizer que o negócio é incrível, tá? E dá para você ganhar muito dinheiro também, além de realizar seus sonhos aqui conosco e ajudar muitas pessoas que precisam desse produto maravilhoso que tem mudado vidas em todo o Brasil, quiçá no resto do mundo. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos vocês. Abra o seu microfone e vamos falar aquela palavra mágica, né? Começar pela Cláudia. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Carla. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Beijo, Carla. Sensacional. Beijo. Melhor. Valeu. Viva melhor, viva os outros. Obrigada, gente. Viva melhor, viva os outros. Viva melhor, viva os outros. Viva os Ox. Então, obrigada, só. Viva! Viva! Viva melhor, viva os Ox. Essa voz do França é show. É show. Fala de novo, França. França, fala, França.